A manhã amanheceu cinzenta em São Paulo, com aquelas nuvens pesadas que pareciam carregar o peso de todas as histórias não contadas da cidade. Felipe Moreira estacionou seu sedã importado em frente ao portão enferrujado de um sobrado antigo no bairro da Muca, e por um longo momento apenas observou a construção através do para-brisa embaçado pela garoa fina que começava a cair. Eram 23 anos, desde a última vez que estivera ali. O sobrado de 3 andares, com suas janelas de madeira descascada e fachada de azulejos portugueses, manchados pelo tempo, parecia um fantasma arquitetônico em meio aos prédios modernos que haviam crescido ao redor. A casa pertencera à família Moreira por 3 gerações, mas estava abandonada desde que a avó de Felipe falecera, quando ele tinha apenas 18 anos. Naquela época, recém-saído para a faculdade de administração, Felipe decidira que não queria nada daquele lugar. As memórias eram pesadas demais, misturadas com a rigidez do avô, as expectativas sufocantes e os gritos que ecoavam pelas escadarias de mármore nos fins de semana. Agora, aos 41 anos, bem-sucedido no ramo de importação e exportação, com uma fortuna consolidada e uma vida que muitos considerariam invejável, Felipe finalmente havia decidido resolver pendências. A casa estava em seu nome há anos, acumulando IPTU atrasado e multas da prefeitura por abandono. Seus advogados haviam recomendado a venda ou demolição, mas algo dentro dele resistia. Talvez fosse apenas teimosia. Ou talvez fosse aquela sensação incômoda de que havia deixado algo inacabado para trás. Respirou fundo, pegou a chave antiga que sua secretária havia recuperado de um cofre no escritório e desceu do carro. A chuva fina molhava seu cabelo grisalho nas têmporas, escurecendo o terno italiano que vestia. O portão gemeu ao ser aberto, um som agudo e prolongado que fez alguns transeuntes olharem curiosos na direção daquele homem elegante invadindo um cenário de decadência. O jardim frontal estava completamente tomado pelo mato. O que antes fora um jardim bem cuidado com rosas e jasmins, segundo as histórias que sua avó contava, agora era um emaranhado de capim alto, trepadeiras selvagens e algumas árvores que haviam crescido tortas pela falta de poda. Felipe abriu caminho até a porta principal, sentindo a umidade penetrar nos sapatos de couro, enquanto pisava na grama encharcada. A chave girou com dificuldade na fechadura enferrujada. Precisou forçar com o ombro para que a pesada porta de madeira maciça cedesse, rangendo como se estivesse protestando contra aquela intrusão depois de tanto tempo em paz. Um cheiro de mofo e tempo parado invadiu suas narinas imediatamente. O interior estava mergulhado em penumbra. A pouca luz que conseguia atravessar as janelas sujas revelava um cenário de abandono completo. Teias de aranha pendiam dos cantos do teto alto. A mobília antiga estava coberta por lençóis empoeirados que mais pareciam mortalhas, e o piso de taco de madeira estava opaco, coberto por uma camada espessa de poeira que registrava cada passo que Felipe dava. Ele permaneceu parado no hall de entrada por alguns instantes, permitindo que as memórias voltassem em ondas. Ali, naquele mesmo piso de madeira, ele costumava brincar com carrinhos enquanto esperava o avô voltar do trabalho. Na escadaria, ao fundo, com seu corrimão de ferro trabalhado, sua avó descia todas as manhãs para preparar o café, sempre com aquele sorriso gentil que suavizava a dureza do patriarca da família. Sacudiu a cabeça, afastando a nostalgia. Não tinha vindo ali para se perder em lembranças. Tinha vindo para decidir o que fazer com aquele lugar. Vender seria o mais sensato. Talvez transformar em um empreendimento imobiliário. O terreno valia uma fortuna naquela região que estava se valorizando rapidamente. Começou a caminhar pela casa, analisando o estado de conservação. A sala de estar mantinha os mesmos móveis pesados de jacarandá, uma estante enorme, cheia de livros que provavelmente estavam todos mofados, um piano de cauda alemão que certamente estava desafinado além de qualquer reparo.
A sala de jantar ainda tinha a mesa comprida onde a família se reunia aos domingos, capaz de acomodar 12 pessoas, agora coberta por uma camada de sujeira que apagava o brilho da madeira envernizada. Foi quando subiu para o segundo andar que Felipe percebeu algo estranho. Havia marcas no pó do corrimão, marcas recentes, como se alguém tivesse segurado ali há pouco tempo. O coração dele acelerou ligeiramente. Talvez fossem invasores. Moradores de rua procurando abrigo, ou viciados usando o local como ponto de consumo de drogas. Ele sabia que casas abandonadas em São Paulo frequentemente se tornavam refúgio para todo tipo de gente. Subiu os degraus com mais cautela, atento a qualquer som. O segundo andar tinha 4 quartos e 2 banheiros. As portas estavam todas fechadas, exceto uma, no fim do corredor. A porta do que costumava ser o quarto de hóspedes estava entreaberta. Felipe aproximou-se devagar, o som de seus passos abafado pelo carpete velho que cobria o piso do corredor. Empurrou a porta lentamente e ela abriu-se sem fazer barulho. O que ele viu o deixou completamente paralisado. No canto do quarto, sobre um colchão velho que claramente havia sido arrastado de outro cômodo, estava deitada uma mulher. Ela dormia profundamente, encolhida de lado, com uma mão apoiada sobre a barriga visivelmente grávida. Ao redor dela, organizados com um cuidado que contrastava com o abandono do resto da casa, havia alguns pertences. Uma mochila surrada, algumas roupas dobradas sobre uma cadeira quebrada, garrafas de água vazias, algumas embalagens de biscoito Cream Cracker. Felipe ficou ali, imóvel, sem saber o que fazer. A mulher parecia ter uns 30 e poucos anos, cabelos escuros e compridos, parcialmente soltos sobre o rosto magro. Vestia uma calça de moletom desbotada e uma blusa larga que não conseguia esconder completamente a gravidez avançada. Estava descalça e, mesmo dormindo, havia uma tensão em seu corpo, como se estivesse pronta para acordar e fugir a qualquer momento. Foi então que ela se mexeu, talvez sentindo a presença de alguém, ou talvez apenas mudando de posição no sono desconfortável. Os olhos dela se abriram lentamente, ainda turvos de cansaço. Por um segundo, pareceu não entender o que estava vendo. Então, a consciência voltou como um raio. Janaína levantou-se tão rapidamente quanto seu corpo grávido permitiu, cambaleando ligeiramente enquanto se apoiava na parede. Seus olhos castanhos estavam arregalados de pânico, e ela ergueu as mãos em um gesto defensivo. "Por favor, não chama a polícia." Foram as primeiras palavras que saíram de sua boca, a voz rouca de quem acabara de acordar, mas carregada de um medo genuíno e desesperado. Felipe não respondeu imediatamente. Estava processando a situação, tentando entender como aquela mulher havia chegado ali, há quanto tempo estava escondida em sua propriedade. "Eu vou embora agora mesmo", continuou Janaína, já começando a juntar apressadamente suas poucas coisas, as mãos tremendo visivelmente. "Eu só precisava de um lugar por alguns dias. Eu juro que não estraguei nada, não roubei nada, eu só precisava de um teto." A voz dela falhou no final da frase, e Felipe pode ver que ela estava à beira das lágrimas. Havia algo naquela cena toda que o tocou de uma forma que ele não esperava. Talvez fosse a vulnerabilidade óbvia daquela mulher grávida. Ou talvez fosse o fato de que ela não parecia uma invasora comum. Havia dignidade em sua postura, mesmo no desespero. "Espera", Felipe finalmente falou, surpreendendo a si mesmo. "Para. Você não precisa sair correndo assim." Janaína parou, mas manteve-se em pé, pronta para fugir. Olhava para ele com uma mistura de medo e desconfiança. "Há quanto tempo você está aqui?" perguntou Felipe, mantendo a voz calma, tentando não assustá-la ainda mais. Ela hesitou, como se estivesse calculando se deveria responder ou simplesmente correr. Finalmente, murmurou: 3 semanas, 3 semanas. Felipe olhou ao redor do quarto novamente, notando agora os detalhes que havia perdido no primeiro momento. O canto onde ela dormia estava relativamente limpo,
Ela havia até tentado organizar o espaço, empilhando algumas caixas velhas para fazer uma espécie de mesinha improvisada. Havia uma vela usada sobre a caixa, provavelmente para ter luz à noite. Como você entrou? A janela dos fundos, no primeiro andar, respondeu Janaína, a voz ainda tremendo. O vidro estava quebrado. Eu só precisava de um lugar. Eu não tenho para onde ir. Felipe observou o rosto dela com mais atenção. Havia marcas de cansaço profundo sob seus olhos. A pele estava pálida. E ele percebeu que ela estava muito mais magra do que deveria estar para uma mulher grávida. Provavelmente não estava se alimentando direito. Você está sozinha? Perguntou ele. Janaína assentiu, uma lágrima finalmente escapando e descendo por sua bochecha. Ela limpou rapidamente com as costas da mão, como se tivesse vergonha de demonstrar fraqueza. Olha, eu sei que isso é propriedade privada. Eu sei que é invasão, disse ela, a voz ganhando uma urgência desesperada. Mas eu não tinha escolha. Eu tentei abrigos, tentei pedir ajuda, mas todos estavam lotados. E eu não posso voltar para onde eu estava antes. Havia algo nessa última frase que carregava um peso específico. Não era apenas sobre não ter moradia, era sobre fugir de algo. Felipe sentiu uma pontada de curiosidade misturada com uma preocupação que ele não experimentava há muito tempo. Do que você está fugindo? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar. Janaína ficou rígida, e por um momento Felipe achou que ela simplesmente sairia correndo. Mas então ela olhou para a própria barriga, colocou a mão sobre ela em um gesto protetor e murmurou: "Do pai do meu filho." As palavras ficaram suspensas no ar úmido do quarto abandonado. Felipe não precisou perguntar mais nada. Ele entendia o suficiente. Violência doméstica. Uma história que ele conhecia de perto, não por experiência própria, mas por ter visto acontecer com uma prima que sofreu durante anos antes de conseguir se libertar. O silêncio entre eles se estendeu por longos segundos. Lá fora, a garoa havia se transformado em uma chuva mais firme, e o som das gotas batendo no telhado antigo criava uma melodia melancólica. Felipe fez algo que surpreendeu tanto a si mesmo quanto a Janaína. Ele puxou a carteira do bolso interno do paletó, tirou algumas notas de R$ 100 e estendeu na direção dela. "Toma. Isso deve dar para você se alimentar direito e procurar um lugar melhor para ficar." Janaína olhou para o dinheiro, então para ele, e balançou a cabeça negativamente. "Eu não quero esmola. Eu não sou uma pedinte." A fiereza inesperada na voz dela o pegou desprevenido. "Não é esmola", respondeu Felipe. "É..." Ele parou, procurando as palavras certas. "Considere uma compensação por eu ter te assustado." Mas Janaína continuou recusando com a cabeça. "Eu só preciso de mais alguns dias. Só até eu encontrar algo. Ou até o bebê nascer. O que vier primeiro. Depois eu saio e você nunca mais vai saber de mim." "Quando o bebê nasce?" perguntou Felipe, observando a barriga dela. "O médico do posto disse que faltam umas 5 semanas, mais ou menos." 5 semanas. Felipe fez as contas rapidamente. Ela não podia ficar ali por 5 semanas. A casa estava em condições precárias, sem água encanada funcionando, provavelmente sem energia elétrica, no meio de um inverno paulistano úmido e frio. Se algo acontecesse com ela, ou com o bebê, ele seria responsável. Mas ao mesmo tempo, olhando para aquela mulher orgulhosa, que recusava até mesmo dinheiro para não parecer uma mendiga, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Talvez fosse empatia, ou talvez fosse apenas a lembrança de sua avó, que sempre dizia que uma casa vazia era um desperdício quando havia tanta gente precisando de abrigo. "Você pode ficar." As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse realmente processar o que estava dizendo. Janaína piscou, confusa. "O quê? Você pode ficar. Mas não aqui. Não nestas condições." Felipe olhou ao redor do quarto mofado. "Essa casa não tem condições de abrigar ninguém, muito menos uma mulher grávida." "Mas eu tenho..." Ele parou pensando rapidamente.
Eu tenho um apartamento que não estou usando. Fica em Pinheiros. Você pode ficar lá até resolver sua situação. Janaína o olhou como se ele tivesse proposto algo absurdo ou perigoso. Por quê? Por que você faria isso? Era uma boa pergunta. Felipe não tinha uma resposta clara. Talvez fosse porque, naquele momento, olhando para aquela mulher vulnerável, ele viu refletida toda a solidão e vazio que carregava em sua própria vida. Talvez fosse porque, pela primeira vez em anos, ele tinha a oportunidade de fazer algo que realmente importava, algo que não envolvia dinheiro, negócios ou estratégias corporativas. Porque eu posso, respondeu simplesmente. E porque você precisa. Janaína ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dele, procurando por sinais de alguma intenção oculta, algum perigo. Mas tudo o que viu foi um homem de meia idade, bem vestido, com olhos cansados que pareciam carregar suas próprias histórias não contadas. Eu não conheço você, disse ela finalmente, a voz ainda cautelosa. Meu nome é Felipe Moreira. Essa casa pertence à minha família. E você, Janaína Torres. Bem, Janaína Torres, você está vivendo em condições que podem prejudicar tanto você quanto seu bebê. Eu estou oferecendo uma alternativa, sem compromisso, sem expectativas. Só um lugar seguro para você ficar até se reorganizar. A chuva lá fora intensificou e uma goteira começou a pingar em algum lugar do corredor, o som ecoando pela casa vazia. Janaína olhou para suas poucas posses, para o colchão sujo onde havia dormido nas últimas 3 semanas, e então novamente para Felipe. E se você mudar de ideia? E se eu chegar lá e você me expulsar? Não vou expulsar você, garantiu Felipe. Dou minha palavra. Palavras. Janaína havia aprendido há muito tempo que palavras significavam pouco. Mas enquanto estava ali, tremendo levemente de frio e medo, grávida e exausta, com um bebê se mexendo dentro dela, como se também estivesse perguntando se era seguro confiar naquele estranho, ela percebeu que não tinha muitas escolhas. Às vezes, aceitar ajuda não era sinal de fraqueza, era simplesmente sobrevivência. Está bem, murmurou ela finalmente, mas só temporariamente, só até eu me estabilizar. Felipe assentiu. Só temporariamente. Nenhum dos dois sabia, naquele momento, enquanto a chuva caía lá fora e a casa velha gemia sob o peso do tempo e das memórias, que aquela decisão mudaria ambas as suas vidas de formas que nunca poderiam ter imaginado. Que aquele encontro inesperado em um sobrado abandonado na Mucá era o início de uma jornada que os forçaria a confrontar seus passados, seus medos e talvez a possibilidade de um futuro que nenhum dos dois ousava esperar. O apartamento em Pinheiros ficava no 12º andar de um prédio moderno na rua Teodoro Sampaio, uma região nobre de São Paulo, conhecida por seus restaurantes, teatros e vida cultural agitada. Quando Felipe parou o carro na garagem subterrânea, Janaína ainda segurava sua mochila surrada no colo, em silêncio, olhando pela janela como se estivesse tentando memorizar uma saída de emergência. Durante todo o trajeto desde a Muca, ela mal havia falado. Felipe tentara iniciar algumas conversas casuais, perguntando se ela tinha fome, se estava se sentindo bem, mas recebia apenas respostas monossilábicas. Não a culpava. Ele era, afinal, um completo estranho, e ela estava em uma posição extremamente vulnerável. É aqui, anunciou Felipe, desligando o motor. Janaína desceu do carro devagar, claramente desconfortável com a barriga pesada. Felipe pegou a mochila dela antes que ela pudesse protestar e a guiou até o elevador. O silêncio durante a subida foi quebrado apenas pelo zumbido suave da cabine e pela música instrumental que tocava baixinho nos alto-falantes. Quando as portas se abriram no 12º andar, Felipe a conduziu por um corredor bem iluminado, com piso de porcelanato brilhante e paredes pintadas de um bege neutro. Parou em frente à porta de número 1203. Abriu com uma chave que tirou do molho e fez sinal para que Janaína entrasse primeiro. O apartamento era completamente diferente da casa abandonada na Muca.
Tinha cerca de 70 metros quadrados, com uma sala integrada à cozinha americana, um quarto, um banheiro completo e uma pequena área de serviço. Tudo estava limpo, mobiliado de forma minimalista, mas confortável, com móveis modernos em tons de cinza e branco. As janelas amplas ofereciam uma vista parcial da cidade, com alguns prédios ao redor, e ao longe, a copa de algumas árvores de uma praça próxima. Janaína entrou devagar, como se estivesse pisando em território proibido. Seus olhos percorreram o ambiente, absorvendo cada detalhe. O sofá de 3 lugares, que parecia macio e convidativo. A televisão de tela plana na parede. A cozinha com armários brancos e uma bancada de granito escuro. Tudo tão limpo, tão organizado, tão distante da realidade em que ela havia vivido nas últimas semanas. A última inquilina saiu há uns 2 meses, explicou Felipe, colocando a mochila dela sobre o sofá. Eu geralmente alugo esse apartamento, mas estava esperando para fazer algumas reformas antes de colocar novamente no mercado. Então está vazio mesmo. Janaína não respondeu. Apenas continuou observando o espaço, como se estivesse tentando decidir se aquilo era real ou algum tipo de armadilha elaborada. Felipe caminhou até a cozinha e abriu a geladeira, que estava completamente vazia, apenas com uma caixa de bicarbonato de sódio para absorver odores. Vou pedir para minha secretária trazer algumas compras amanhã de manhã cedo, disse ele. O básico para você ter o que comer até se organizar. Tem alguma restrição alimentar? Algo que você não pode comer na gravidez? Janaína finalmente o olhou, como se estivesse apenas agora processando que aquilo tudo era realmente para ela. Não, murmurou. Não tenho restrição. Felipe assentiu e abriu os armários, mostrando onde estavam os pratos, copos e panelas. Tudo aqui já é do apartamento, pode usar à vontade. O chuveiro funciona bem, tem água quente, a internet está ativa, a senha está nesse papel aqui. Apontou para uma folha presa na porta da geladeira com um ímã. O porteiro do prédio se chama Seu Valdir. É um senhor muito gente boa. Vou avisar ele que você vai ficar aqui por um tempo, para não ter problema com acesso. Cada palavra que Felipe dizia apenas aumentava a sensação de irrealidade que Janaína sentia. Aquilo tudo era bom demais para ser verdade. Tinha que ter alguma pegadinha, algum preço que ela teria que pagar eventualmente. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela de novo, a voz carregada de desconfiança. Ninguém faz isso por bondade. O que você quer em troca? Felipe parou o que estava fazendo e a encarou diretamente. Podia ver a tensão no corpo dela, a forma como inconscientemente havia se posicionado perto da porta, pronta para fugir se necessário. Eu não quero nada, respondeu ele com calma. Sei que é difícil acreditar, mas é a verdade. Você estava em uma situação precária. Eu tinha condições de ajudar. É só isso. Homens não ajudam mulheres grávidas e vulneráveis sem querer algo em troca, disse Janaína. E havia um amargor em sua voz que revelava experiências passadas dolorosas. Felipe suspirou. Sabia que simplesmente negar não seria suficiente. Ela precisaria de tempo para confiar nele, se é que algum dia chegaria a confiar. Olha, eu entendo sua desconfiança, mas vou ser bem direto com você. Eu vou te dar a chave desse apartamento e vou embora. Você pode trancar a porta por dentro. Inclusive tem uma trava de segurança extra. Você não me deve nada, não precisa me ver se não quiser. Posso deixar meu número de telefone e você me liga apenas se precisar de algo ou se tiver algum problema. Caso contrário, pode ficar aqui em paz. Janaína o estudou por um longo momento, procurando por sinais de mentira, de manipulação. Mas o rosto dele permanecia sério, sem a malícia que ela aprendera a identificar em outros homens. E se eu sumir com as coisas do apartamento? E se eu destruir tudo? Então eu compro coisas novas, respondeu Felipe com simplicidade. Mas acho que você não vai fazer isso. Como pode ter tanta certeza? Porque você ficou 3 semanas em uma casa abandonada e não roubou nada, mesmo podendo. Porque quando eu te ofereci dinheiro, você recusou porque não queria esmola.
Você tem caráter, Janaína, isso fica claro. As palavras tocaram algo profundo dentro dela. Fazia tanto tempo que alguém não reconhecia nada de valor nela. Fazia tanto tempo que ela mesma não se via como alguém com caráter ou dignidade. Sentiu as lágrimas ameaçarem vir novamente e piscou rapidamente para contê-las. Não ia chorar na frente daquele estranho. Já havia demonstrado fraqueza demais. Felipe pegou um molho de chaves da mesa de centro e separou duas delas. Essa é da porta do apartamento e essa é do portão social do prédio, explicou, estendendo-as para ela. Vou anotar meu número aqui para você. Pegou o bloquinho e a caneta que estavam ao lado do telefone fixo na mesinha lateral e escreveu: qualquer coisa pode me ligar, qualquer hora. Janaína pegou as chaves e o papel com uma hesitação que aos poucos dava lugar a uma aceitação cautelosa. Segurou os objetos como se fossem extremamente frágeis e preciosos. Amanhã cedo vou mandar fazer as compras de mercado, continuou Felipe. Minha secretária vai trazer e deixar com o porteiro, para você não se preocupar. E vou deixar também algum dinheiro para você ter uma reserva de emergência, caso precise de algo urgente. Eu não preciso de dinheiro, protestou Janaína imediatamente. Não é para você, é para o bebê, corrigiu Felipe. Considere um fundo de emergência, remédios, fraldas, o que for necessário quando ele nascer. O bebê se mexeu dentro dela, naquele exato momento, como se estivesse concordando com Felipe. Janaína colocou a mão sobre a barriga instintivamente. Você tem acompanhamento médico? Perguntou Felipe. Faço pré-natal no posto de saúde, respondeu ela. A próxima consulta é daqui a uma semana. Se precisar ir a um hospital particular, me avisa. Eu cubro. Por quê? A pergunta saiu quase como um sussurro. Por que você está sendo tão gentil comigo? Felipe ficou em silêncio por um momento, buscando dentro de si a resposta verdadeira. Quando falou, sua voz tinha um peso que revelava suas próprias feridas. Porque há 20 anos eu tive a chance de ajudar alguém que estava em apuros. E eu não ajudei. Eu escolhi me proteger, escolhi não me envolver. E essa pessoa... Ele parou, a voz embargando levemente. Essa pessoa não conseguiu sair da situação sozinha. E eu carrego isso comigo desde então. Então talvez eu esteja tentando compensar. Ou talvez eu só esteja tentando ser uma pessoa melhor do que fui naquela época. A honestidade crua na confissão de Felipe desarmou a última barreira de desconfiança de Janaína. Ela podia ver que ele também carregava suas próprias dores, seus próprios arrependimentos. Quem era essa pessoa? Perguntou ela baixinho. Minha prima. Ela estava em um relacionamento abusivo. Pediu minha ajuda. Disse que precisava de dinheiro para fugir, para começar de novo em outra cidade. Eu tinha o dinheiro, mas... Ele respirou fundo. Eu tinha acabado de começar meu negócio. Estava investindo tudo na empresa. Disse a ela que não podia ajudar naquele momento, que ela precisava procurar outras alternativas. 3 meses depois, ela estava morta. O marido a espancou até a morte durante uma discussão. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tristeza e arrependimento. Janaína sentiu um aperto no peito, tanto pela tragédia relatada, quanto pela coragem de Felipe em compartilhar algo tão doloroso. Eu sinto muito, disse ela sinceramente. Eu também. Felipe olhou para ela novamente. Por isso, quando te vi naquela casa, grávida, fugindo de uma situação perigosa, eu sabia que não podia simplesmente te dar algum dinheiro e seguir em frente. Não dessa vez. Janaína assentiu devagar, finalmente entendendo. Não era sobre ela especificamente. Era sobre ele tentando fazer as pazes com seu próprio passado, tentando reparar um erro que não podia mais ser desfeito. E de alguma forma estranha, isso a fez confiar nele um pouco mais, porque não era caridade cega ou piedade superficial. Era algo mais profundo, mais humano. Obrigada, murmurou ela, e dessa vez as palavras saíram genuínas, sem a armadura de orgulho ferido. Felipe assentiu e olhou o relógio.
Preciso ir. Tenho uma reunião daqui a 1 hora. Mas como eu disse, qualquer coisa me liga. Ele caminhou em direção à porta, mas antes de sair, virou-se mais uma vez. Janaína, esse apartamento é seu enquanto você precisar. Não se sinta pressionada a sair correndo. Se reorganize, cuide do bebê e quando estiver pronta para seguir em frente, aí sim você decide o próximo passo, sem pressa. E então ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Janaína ficou parada no meio da sala por longos minutos, apenas ouvindo o silêncio do apartamento. Não havia gritos, não havia ameaças, não havia medo, apenas silêncio e paz. Lentamente, ela caminhou até o quarto. Era pequeno, mas acolhedor, com uma cama de casal coberta por um edredom branco limpo, um guarda-roupa embutido e uma penteadeira simples. Sentou-se na beira da cama e testou a maciez do colchão. Era incrivelmente confortável, comparado ao chão duro da casa abandonada. Deitou-se de lado na posição que conseguia respirar melhor com a barriga pesada, e pela primeira vez em semanas, permitiu-se relaxar completamente. As lágrimas que havia segurado finalmente caíram, molhando o travesseiro limpo que cheirava a amaciante. Mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de alívio, de exaustão, de gratidão por ainda existirem pessoas boas no mundo, mesmo depois de tudo que ela havia passado. O bebê se mexeu novamente e ela colocou a mão sobre a barriga, fazendo carinho. "Está tudo bem agora, meu amor", sussurrou. "A gente está seguro. A gente vai ficar bem." Enquanto isso, Felipe dirigia de volta ao seu escritório no Itaim Bibi, mas sua mente estava distante. Ficava pensando em Janaína, em sua história que ele ainda não conhecia completamente, em como ela havia chegado àquele ponto de ter que se esconder em uma casa abandonada. Quando chegou ao escritório, sua secretária, Dona Márcia, uma senhora de 50 e poucos anos, que trabalhava com ele há mais de 10 anos, o recebeu com uma pilha de documentos para assinar. Dona Márcia chamou ele antes que ela saísse. "Preciso que você faça algo para mim." "Claro, Dr. Felipe. O que precisa?" "Amanhã cedo eu quero que você vá ao supermercado e compre mantimentos. Coisas básicas, mas de qualidade. Arroz, feijão, macarrão, carne, frango, legumes, frutas, leite, pão, café e também produtos de higiene pessoal. Shampoo, sabonete, pasta de dente, essas coisas. Depois leva tudo ao apartamento de Pinheiros." Dona Márcia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Felipe nunca pedia esse tipo de tarefa. "O apartamento foi alugado?" "Não. Tem uma pessoa que vai ficar lá temporariamente. Uma conhecida que está passando por dificuldades." Dona Márcia conhecia Felipe há tempo suficiente para saber quando não fazer perguntas. Assentiu profissionalmente. "Pode deixar. Vou providenciar tudo amanhã cedo." "E Dona Márcia, uma coisa", acrescentou Felipe, "inclua também roupas de maternidade. Tamanho médio. Calças, blusas confortáveis, um casaco. Está fazendo frio." Dessa vez, Dona Márcia não conseguiu conter completamente a surpresa em seu rosto, mas apenas assentiu novamente. "Entendido. Algo mais?" Felipe pensou por um momento. "No sim, vitaminas pré-natais, e se puder incluir alguns livros, talvez romances leves, coisas para distrair. Vou providenciar tudo." Quando ficou sozinho em seu escritório, Felipe olhou pela janela panorâmica que dava para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, repleta de carros e pessoas indo e vindo em suas vidas agitadas. Perguntou-se o que sua ex-esposa diria se soubesse do que ele acabara de fazer. Provavelmente diria que ele estava sendo ingênuo, que estava se colocando em risco ao ajudar uma completa estranha. Eles haviam se divorciado 5 anos atrás, depois de um casamento de 10 anos que aos poucos havia esfriado até se tornar apenas uma coabitação educada. Não houve grandes brigas ou traições, apenas a lenta percepção de que haviam se tornado estranhos morando na mesma casa. Ela ficara com o apartamento do Jardim Europa. Ele havia se mudado para uma cobertura na Vila Olímpia.
Não tiveram filhos, o que tornou a separação juridicamente simples, mesmo que emocionalmente deixasse cicatrizes. Desde então, Felipe havia se dedicado inteiramente ao trabalho. Expandira seus negócios, triplicara seu patrimônio, conquistara tudo o que havia planejado em termos materiais, mas a sensação de vazio apenas crescia. Talvez fosse por isso que ele havia ajudado Janaína tão impulsivamente. Não era só sobre compensar o passado. Era sobre preencher o presente com algo que tivesse significado real. Os dias que se seguiram estabeleceram uma rotina estranha. Felipe ligava para Janaína a cada 2 dias, apenas para verificar se estava tudo bem, se ela precisava de algo. As conversas eram curtas e um pouco desconfortáveis no início, com Janaína ainda claramente em guarda, mas aos poucos foram ficando mais naturais. Uma semana depois, Felipe decidiu visitá-la. Avisou antes, é claro, não queria aparecer sem avisar e assustá-la. Quando ela abriu a porta, ele notou imediatamente a mudança. Janaína estava visivelmente melhor. Havia ganhado um pouco de peso, o que era saudável para a gravidez. Seu rosto não estava mais tão pálido, e ela vestia uma das calças de maternidade que Dona Márcia havia comprado, junto com uma blusa confortável azul claro. O cabelo estava limpo e preso em um rabo de cavalo. "Oi", cumprimentou ela, abrindo caminho para ele entrar. "Desculpa a bagunça. Eu estava tentando organizar umas coisas." Felipe olhou ao redor. O apartamento estava impecável. Não havia bagunça alguma. Janaína claramente mantinha tudo muito limpo. "Está ótimo", disse ele. "Como você está se sentindo?" "Melhor", admitiu ela, e havia um tom de surpresa genuína em sua voz, como se ela mesma não acreditasse nisso. "Muito melhor, na verdade. Consegui dormir direito pela primeira vez em meses. E a comida? Nossa, fazia tanto tempo que eu não comia direito." "Que bom", Felipe sorriu. "E o bebê? Ele está se mexendo bastante, o que a enfermeira do posto disse que é um bom sinal. A próxima consulta é amanhã." "Quer que eu te leve?" ofereceu Felipe sem pensar. Janaína hesitou. "Você não precisa fazer isso." "Eu sei que não preciso, mas se você quiser, eu posso levar. É mais confortável que ir de ônibus, principalmente grávida." Ela pareceu considerar por um momento, e então assentiu lentamente. "Está bem. Seria bom sim, obrigada." No dia seguinte, Felipe passou no apartamento às 8 da manhã. A consulta era às 9 no posto de saúde do bairro de Vila Madalena, que não ficava longe. Durante o caminho, Janaína estava quieta, olhando pela janela. Felipe percebeu que ela ainda carregava aquela tensão, como se estivesse esperando que algo ruim acontecesse a qualquer momento. "Posso te fazer uma pergunta?" arriscou ele. "Depende da pergunta", respondeu Janaína, sem desviar os olhos da janela. "O pai do bebê, ele sabe onde você está?" Ela ficou rígida imediatamente. "Não, e não pode saber. Nunca." A firmeza na voz dela dizia tudo. "Ele é perigoso?" Janaína finalmente olhou para Felipe e ele viu medo real em seus olhos. Ele é capaz de qualquer coisa quando fica com raiva. E eu fugir dele, engravidar sem ele querer. Isso seria o suficiente para..." Ela não terminou a frase, mas não precisava. "Você está segura agora", garantiu Felipe. "Ele não sabe onde você está e não vai descobrir. Como pode ter certeza? Porque eu vou garantir isso." Janaína o estudou por um momento, procurando pela certeza naquelas palavras, e encontrou. De alguma forma, ela acreditou nele. Chegaram ao posto de saúde, e Felipe esperou na recepção enquanto Janaína era atendida. Meia hora depois, ela saiu do consultório com alguns papéis na mão e uma expressão mais leve. "Está tudo bem com o bebê", anunciou ela assim que se aproximou. "Batimento cardíaco normal, tamanho adequado. A médica disse que faltam cerca de 4 semanas. Isso é ótimo." Felipe sorriu genuinamente. No caminho de volta, pararam em uma lanchonete e Felipe insistiu que ela comesse algo. Enquanto dividiam um lanche e suco,
Janaína finalmente começou a abrir um pouco mais sobre sua história. Eu conheci o Rodrigo há 3 anos, começou ela, mexendo no canudo do suco sem beber. Ele era charmoso, atencioso, parecia o cara perfeito. No começo era tudo maravilhoso, mas depois que a gente foi morar junto, as coisas mudaram. Ele ficou controlador, ciumento, começou a me isolar dos meus amigos, da minha família. Dizia que era porque me amava demais, que tinha medo de me perder. Felipe escutava em silêncio, sem interromper. As agressões começaram aos poucos. Primeiro eram só palavras, humilhações. Depois veio o primeiro empurrão. Depois, o primeiro tapa. E eu ficava porque... Ela parou, a voz falhando. Porque eu achava que era culpa minha, que se eu fosse melhor, se eu não o irritasse, ele voltaria a ser aquele homem que eu conheci. Não era culpa sua, disse Felipe com firmeza. Nunca é. Eu sei disso agora. Janaína limpou uma lágrima que escapou. Mas levou muito tempo para entender. Quando descobri que estava grávida, pensei que talvez ele mudasse. Mas ele ficou furioso. Disse que eu tinha feito de propósito para prendê-lo, que ele não queria aquilo. Exigiu que eu fizesse um aborto, mas você não quis. Não, mesmo com tudo, eu não conseguia. Esse bebê... Ela colocou a mão sobre a barriga. Ele é inocente em tudo isso. E é meu. Foi quando eu decidi fugir. Peguei o pouco dinheiro que tinha escondido, algumas roupas, e saí no meio da noite enquanto o Rodrigo dormia. E sua família? Não podia ter ido para eles? Janaína balançou a cabeça tristemente. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 22 anos. Não tenho irmãos. Tinha alguns primos, mas a gente se afastou com o tempo. E as poucas amigas que me restavam, o Rodrigo tinha conseguido afastar também ao longo do relacionamento. Eu estava completamente sozinha. Felipe sentiu uma tristeza profunda por ela. Tão jovem, tão sozinha, carregando um bebê e fugindo por sua vida. Você não está mais sozinha, disse ele, e a sinceridade em sua voz a fez olhar para ele com surpresa. Sei que acabamos de nos conhecer, e sei que você não tem motivos para confiar plenamente em mim ainda. Mas enquanto você precisar, eu vou estar aqui. Você e o bebê vão ter o que precisam. Janaína sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não tentou segurá-las. Deixou que caíssem livremente, lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Anê, por que você é tão bom comigo? Perguntou ela mais uma vez, mas dessa vez sem desconfiança, apenas com genuína curiosidade. Felipe pensou em sua prima, em sua ex-esposa, em todas as oportunidades perdidas de fazer diferença na vida de alguém. Pensou em sua casa vazia, em seu sucesso oco, em como tinha tudo e ao mesmo tempo nada. Porque talvez ajudar você esteja me ajudando também, respondeu ele honestamente. Talvez eu precise disso tanto quanto você precisa de um lugar seguro. E ali, naquela lanchonete simples numa manhã de terça-feira em São Paulo, entre duas pessoas que semanas atrás eram completos estranhos, nasceu algo precioso e raro. Não era amor romântico, nem amizade comum. Era algo mais profundo. Era a conexão humana, em sua forma mais pura. Era a compreensão mútua de que, às vezes, para curar nossas próprias feridas, precisamos estender a mão para outro ferido. E assim, dia após dia, Felipe e Janaína foram construindo uma confiança frágil, mas genuína, enquanto se preparavam para as mudanças que estavam por vir. As semanas seguintes trouxeram uma transformação gradual, mas significativa na vida, tanto de Janaína quanto de Felipe. O que havia começado como um gesto impulsivo de compaixão havia se transformado em algo mais estruturado, uma rotina de apoio mútuo que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos passaram a valorizar. Felipe começou a visitar Janaína com mais frequência. No início, suas visitas eram práticas, focadas em garantir que ela tivesse tudo o que precisava. Mas aos poucos, as conversas se tornaram mais longas, mais pessoais. Eles começaram a compartilhar histórias de suas vidas, experiências que os haviam moldado, sonhos que haviam abandonado pelo caminho.
Uma quinta-feira à tarde, Felipe apareceu no apartamento carregando várias sacolas. Janaína, que estava lendo um dos livros que Dona Márcia havia comprado, olhou curiosa. "O que é tudo isso?" "Algumas coisas para o bebê", respondeu Felipe, parecendo quase envergonhado. "Passei por uma loja e não consegui resistir." Ele começou a tirar as coisas das sacolas. Havia macacões minúsculos, mantas macias, toalhas com capuz, alguns brinquedos de pelúcia. Janaína olhava cada item com uma mistura de surpresa e emoção. "Felipe, você não precisava? Isso tudo é demais." "O bebê vai precisar de roupas, não vai?" argumentou ele. "E eu não sabia se você estava esperando menino ou menina. Então comprei coisas neutras. Amarelo, verde, branco. Eu não sei o que é ainda", admitiu Janaína, pegando um dos macacões e sentindo a maciez do tecido. "Preferi não saber. Quero que seja surpresa." "Eu acho ótimo." Felipe sorriu. "Assim mantém o suspense." Janaína dobrou cuidadosamente o macacão, seus dedos acariciando o tecido como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Ninguém nunca comprou nada para o meu bebê antes", disse ela baixinho. "Nem mesmo o pai dele. Rodrigo nem queria que ele existisse." "Então Rodrigo é um idiota", respondeu Felipe sem hesitação. "Esse bebê tem sorte de não ter um pai assim por perto." "Mas também não tem pai nenhum", suspirou Janaína. "Como eu vou explicar isso para ele quando crescer? Que o pai não o quis?" Felipe sentou-se ao lado dela no sofá. "Você vai explicar a verdade. Que o pai não estava preparado para ser pai, que não era uma pessoa boa e que você fez a escolha corajosa de criar esse bebê sozinha para dar a ele uma vida melhor. Uma criança criada com amor por uma mãe dedicada sempre vai ter mais sorte que uma criança criada em um ambiente violento e tóxico." Janaína assentiu devagar, absorvendo as palavras. "Você tem filhos, Felipe?" A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou quieto por um momento. "Não. Minha ex-esposa e eu tentamos por alguns anos, mas não aconteceu. Fizemos exames, os médicos disseram que não havia nenhum problema físico com nenhum de nós, mas simplesmente não engravidávamos. Com o tempo, paramos de tentar. E quando nos separamos, já era tarde demais de qualquer forma. Você se arrepende de não ter tido filhos?" "Às vezes", admitiu ele. "Principalmente agora, aos 41 anos, quando vejo que já não sou tão jovem. Seria bom ter alguém para passar meu conhecimento, minha experiência, mas também acho que as coisas acontecem como devem acontecer. Talvez eu não estivesse pronto para ser pai naquela época. E agora? Você acha que estaria?" Felipe olhou para as roupinhas de bebê espalhadas no sofá, para a barriga de Janaína, onde uma nova vida crescia, e sentiu algo estranho no peito. Uma pontada de saudade de algo que nunca teve. "Acho que sim", respondeu honestamente. "Mas essa não é mais minha realidade." Houve um momento de silêncio confortável entre eles, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Então, Janaína colocou a mão sobre a barriga e fez uma careta. "Ele está chutando forte hoje", disse ela. "Quer sentir?" Felipe hesitou. Parecia muito íntimo, muito pessoal, mas a expressão aberta e convidativa de Janaína o encorajou. Ele estendeu a mão cuidadosamente e a colocou sobre a barriga dela, onde ela indicou. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, ele sentiu um movimento firme, como se algo pequeno estivesse empurrando de dentro para fora. Seus olhos se arregalaram de surpresa e admiração. "Uau!" foi tudo o que conseguiu dizer. Janaína sorriu, uma expressão genuína de alegria que Felipe ainda não havia visto em seu rosto antes. "É incrível, não é? Às vezes ele fica agitado assim por horas. A enfermeira disse que é sinal de que está saudável e forte." Felipe manteve a mão ali por mais alguns segundos, sentindo mais alguns chutes, e então a removeu delicadamente. "Ele vai ser um lutador, esse aí." "Vai precisar ser", disse Janaína, a alegria momentânea dando lugar a uma preocupação mais sombria.
O mundo não é fácil, principalmente para quem começa sem pai e com uma mãe que não tem nada. Você tem mais do que pensa, corrigiu Felipe. Tem coragem, determinação, amor por esse bebê. Isso é mais do que muitas crianças têm, mesmo em famílias ricas. Durante os dias que se seguiram, Felipe começou a se envolver mais ativamente na preparação para a chegada do bebê. Contratou um berço e uma cômoda, que foram entregues e montados no quarto do apartamento. Janaína inicialmente protestou, dizendo que era demais, mas Felipe insistiu. O bebê precisa de um lugar seguro para dormir, argumentou ele. E você precisa ter onde guardar as coisas dele. Não é luxo, é necessidade. Dona Márcia, que a essa altura já havia conhecido Janaína e desenvolvido um carinho materno por ela, trouxe mais itens essenciais. Fraldas, lenços umedecidos, pomadas, mamadeiras, chupetas. A cada dia, o apartamento ia se transformando mais em um lar preparado para receber uma criança. Uma noite, Felipe recebeu um telefonema de Janaína. Sua voz estava tensa. Felipe, desculpa ligar tão tarde, mas eu acho que vi o Rodrigo. O estômago de Felipe se apertou. Onde? Perto do prédio. Eu tinha ido à farmácia comprar um remédio para a azia e quando estava voltando, vi um homem do outro lado da rua que parecia muito com ele. Não tenho certeza, estava escuro, mas eu fiquei com medo. Você está no apartamento agora? Sim, já subi. Tranquei tudo, coloquei a trava. Ótimo! Fica aí, não abre a porta para ninguém. Eu vou para aí agora. Não, você não precisa... Eu vou para aí, repetiu Felipe com firmeza. 20 minutos. Ele chegou em 15. Subiu até o apartamento e bateu na porta de forma específica, 3 batidas rápidas, para que Janaína soubesse que era ele. Ela abriu imediatamente e Felipe pode ver o medo estampado em seu rosto pálido. Ele estava na calçada em frente, explicou ela assim que Felipe entrou. Ou pelo menos alguém que parecia muito com ele. Alto, cabelo escuro, jaqueta de couro preta. Rodrigo tem uma jaqueta assim. Você tem certeza de que ele não te viu? Não tenho certeza de nada. Eu estava do outro lado da rua, mas se ele olhou na minha direção... Sua voz falhou. Felipe segurou os ombros dela com firmeza, mas gentileza. Escuta, mesmo que fosse ele, o que é pouco provável considerando que você está aqui há semanas sem problemas, ele não sabe onde você mora. Não tem como ele saber. E mesmo que ele tivesse te visto na rua, essa região é enorme, tem dezenas de prédios. Seria impossível para ele descobrir qual é o seu. Janaína assentiu, tentando se acalmar, mas ele podia ver que ela estava tremendo. Vou ficar aqui hoje à noite, decidiu Felipe. Durmo no sofá. Assim você fica mais tranquila. Você não precisa... Eu sei que não preciso, mas vou ficar de qualquer forma. A presença de Felipe realmente a acalmou. Ela foi para o quarto e ele se acomodou no sofá com um cobertor. Durante a noite, checou várias vezes a porta, as janelas, certificando-se de que estava tudo trancado e seguro. Na manhã seguinte, Janaína acordou parecendo mais descansada. Fez café para os dois e, enquanto tomavam, Felipe teve uma ideia. Eu vou falar com o seu Valdir, o porteiro. Vou pedir para ele ficar de olho em qualquer pessoa suspeita rondando o prédio. Se ele ver alguém que pareça estar vigiando ou procurando por algo, ele me liga imediatamente. Você acha que isso é necessário? Acho que é precaução. E precaução nunca é demais quando se trata de segurança. Felipe cumpriu o que disse. Conversou com seu Valdir. Descreveu Rodrigo baseado na descrição que Janaína havia dado e pediu para ele ficar atento. O porteiro, um senhor de 60 anos que levava seu trabalho muito a sério, garantiu que manteria os olhos abertos. Pode deixar, seu Felipe. Ninguém entra nesse prédio sem eu saber. Nos dias seguintes, não houve mais sinais de Rodrigo e Janaína começou a relaxar novamente, pensando que talvez realmente tivesse sido apenas paranoia, alguém que se parecia com ele, mas não era. Enquanto isso, Felipe começou a notar mudanças em si mesmo. Pela primeira vez em anos, ele tinha uma razão para sair mais cedo do escritório, para não aceitar jantares de negócios que se estenderiam pela noite. Ele queria estar disponível caso Janaína precisasse de algo.
e descobriu que gostava dessa sensação de ser necessário, de ter alguém que dependia dele de forma genuína, não por interesses financeiros ou profissionais, mas por confiança e conexão humana real. Dona Márcia notou a mudança em seu chefe. "O senhor está diferente", comentou ela certa manhã ao entregar os relatórios do dia. "Diferente como? Mais leve, mais presente. Faz bem o senhor ter alguém para cuidar." Felipe sorriu. "É estranho, não é? Semanas atrás eu nem conhecia ela. E agora ela faz parte da sua vida", completou Dona Márcia com sabedoria. "Não há nada de estranho nisso. As melhores coisas da vida frequentemente aparecem quando a gente menos espera." 2 semanas antes da data prevista para o parto, Janaína teve uma consulta de rotina que revelou que o bebê estava em uma posição não ideal. A médica recomendou que ela fizesse repouso relativo e exercícios específicos para tentar fazer o bebê girar. Felipe, ao saber disso, imediatamente reorganizou sua agenda. Começou a trabalhar de casa algumas horas por dia, ficando no apartamento com Janaína, para garantir que ela estivesse fazendo o repouso adequadamente e para ajudá-la com os exercícios que a médica havia recomendado. "Você não precisa fazer isso", protestou Janaína pela 1000ª vez. "Eu posso me virar sozinha." "Eu sei que pode", respondeu Felipe, ajudando-a a se levantar do sofá. "Mas por que você deveria, se tem alguém que pode ajudar?" Eles estabeleceram uma rotina. Pela manhã, Felipe aparecia com café fresco e pão na chapa de uma padaria próxima. Trabalhava em seu laptop enquanto Janaína descansava, mas a cada hora ajudava ela com os exercícios posturais que a médica havia recomendado. À tarde, frequentemente saíam para caminhar no quarteirão, caminhadas lentas e curtas que ajudavam na circulação e no movimento do bebê. Durante essas caminhadas, conversavam sobre tudo. Janaína contava sobre sua infância no interior de São Paulo, em uma pequena cidade onde todos se conheciam. Felipe falava sobre a pressão de crescer em uma família rica, com expectativas enormes sobre seus ombros desde pequeno. "Meu avô queria que eu assumisse os negócios da família", contou Felipe durante uma dessas caminhadas. "Construção civil. Mas eu queria fazer meu próprio caminho, construir algo que fosse meu, não apenas herdar um império pronto." Foi uma das maiores brigas que tivemos antes dele morrer. Ele nunca perdoou completamente o fato de eu ter rejeitado a empresa dele. "Mas você foi bem-sucedido do seu próprio jeito", apontou Janaína. "Isso não conta? Conta para mim. Mas eu sempre me perguntei se contaria para ele. Tenho certeza de que sim. Talvez ele só não soubesse como expressar orgulho." Felipe sorriu tristemente. "Ah, talvez, ou talvez ele realmente tenha morrido desapontado comigo. Nunca vou saber." Janaína parou de caminhar e olhou para ele diretamente. "Felipe, você é um dos homens mais íntegros que já conheci. Você pegou uma completa estranha grávida vivendo ilegalmente em sua propriedade e, ao invés de chamar a polícia, ofereceu um lar, comida, segurança. Você abriu mão do seu tempo, do seu conforto, para garantir que eu e meu bebê estejamos bem. Se seu avô não viu valor nisso, o problema é dele, não seu." As palavras a pegaram Felipe desprevenido. Não era frequente que alguém o validasse dessa forma, que visse além de seu sucesso financeiro e reconhecesse seu caráter. "Obrigado", disse ele sinceramente. "Isso significa muito para mim." Eles continuaram a caminhada em um silêncio confortável, cada um refletindo sobre suas próprias jornadas e como suas vidas haviam se entrelaçado de forma tão inesperada. Naquela noite, depois que Felipe foi embora, Janaína sentou-se no quarto do bebê, olhando para o berço montado, para as roupinhas dobradas na cômoda, para os brinquedos organizados na prateleira. Tudo aquilo era possível por causa de Felipe. Sem ele, ela estaria ainda escondida em uma casa abandonada, sem condições de dar ao filho o mínimo de conforto e segurança. Colocou a mão sobre a barriga, onde o bebê dormia tranquilo. "Você vai ter uma vida boa, meu amor", sussurrou.
Não vai ser fácil, mas você vai ter amor. E você vai conhecer um homem que não é seu pai, mas que se importa com você mesmo antes de você nascer. Isso é mais do que muita gente tem. O bebê se mexeu levemente como se estivesse concordando. E assim, com cada dia que passava, uma nova família estava se formando. Não tradicional, não planejada, mas genuína. Uma família construída não sobre laços de sangue, mas sobre escolhas conscientes de compaixão, apoio e respeito mútuo. A madrugada de uma segunda-feira, 2 semanas antes da data prevista, trouxe o evento que mudaria tudo definitivamente. Felipe estava em seu apartamento, tentando dormir, mas sem sucesso, repassando mentalmente a reunião importante que teria pela manhã com investidores internacionais, quando seu celular tocou. Eram 2h43 da manhã. O nome de Janaína piscava na tela. Ele atendeu imediatamente, já sentando na cama, completamente alerta. Janaína? O que houve? A voz dela do outro lado era tensa, mas controlada. As contrações começaram. Estão vindo de 20 em 20 minutos. A enfermeira disse para ir ao hospital quando ficassem regulares e a cada 5 minutos, mas eu estou com medo de esperar demais. Eu vou aí agora. Você está com a bolsa pronta? Sim, está aqui do lado da porta, como você me ajudou a organizar. Ótimo. Tranca a porta, não sai de lá. 15 minutos e eu estou aí. Felipe vestiu-se em tempo recorde, pegou as chaves do carro e desceu correndo para a garagem. O trajeto até Pinheiros, normalmente de 20 minutos, ele fez em 12, aproveitando o trânsito vazio da madrugada. Seu coração batia acelerado, não de medo, mas de uma excitação estranha, misturada com responsabilidade. Quando chegou ao apartamento, Janaína estava sentada no sofá, respirando profundamente através de uma contração. Felipe esperou ela terminar antes de falar. Vamos? O hospital já está esperando. Você ligou? Liguei do carro. Avisei que estamos chegando. Eles haviam escolhido um hospital particular na região de Pinheiros, uma maternidade bem conceituada, onde Felipe havia pré-arranjado tudo com antecedência. Janaína havia protestado sobre os custos, mas Felipe foi irredutível. Seu filho, porque ele já pensava no bebê como alguém importante em sua vida, merecia nascer em um lugar seguro e bem equipado. A viagem até o hospital foi tensa. As contrações de Janaína estavam ficando mais próximas e mais intensas. Felipe segurava a mão dela nos sinais de trânsito, oferecendo palavras de encorajamento. Você está indo muito bem. Respira fundo, como te ensinaram nas aulas. Tem certeza de que... Ai! Outra contração a interrompeu. Tem certeza de que quer fazer isso? Ficar comigo durante tudo? Absoluta certeza. Respondeu Felipe sem hesitação. Chegaram ao hospital às 13h20 da manhã. Uma equipe já estava esperando na entrada da emergência com uma cadeira de rodas. Felipe ajudou Janaína a sentar, pegou a bolsa dela e a acompanhou até a sala de parto. Senhor, o senhor é o pai? Perguntou uma das enfermeiras enquanto preenchiam a ficha. Felipe olhou para Janaína, que olhou de volta para ele. Havia uma pergunta silenciosa nos olhos dela. Felipe entendeu. Ela estava lhe dando a escolha de recuar, de apenas deixá-la ali e ir embora, de não se comprometer além do que já havia feito. Mas ele não queria recuar. Não sou o pai biológico, respondeu ele, mas sou a pessoa que vai estar aqui com ela se ela permitir. Janaína apertou a mão dele com gratidão e força. Pode ficar. Por favor, fica. As próximas horas foram intensas. O trabalho de parto progrediu rapidamente, mais rápido do que os médicos esperavam para uma primeira gestação. As contrações ficaram cada vez mais fortes e próximas. Felipe permaneceu ao lado de Janaína o tempo todo, segurando sua mão, limpando seu rosto suado com uma toalha úmida, sussurrando palavras de encorajamento quando ela dizia que não aguentava mais. Você aguenta sim, dizia ele com firmeza.
Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você sobreviveu a coisas terríveis, fugiu para proteger seu filho, viveu em condições impossíveis sem desistir. Isso aqui você aguenta. Falta pouco." E ela acreditava nele. A cada contração, ela apertava a mão de Felipe com força suficiente para deixar marcas. Mas ele nunca reclamou, nunca soltou. Às 6h42 da manhã, com o sol começando a nascer sobre São Paulo, um choro forte e saudável ecoou pela sala de parto. "É um menino", anunciou a obstetra, erguendo o bebê ainda coberto de vernix para Janaína ver. Lágrimas rolavam pelo rosto de Janaína, enquanto ela estendia os braços para receber seu filho. A enfermeira colocou o bebê sobre seu peito, e naquele momento, Felipe viu algo que nunca esqueceria. Viu o amor mais puro e instantâneo que já testemunhara. Viu Janaína olhar para aquela criancinha vermelha e chorona, como se fosse a coisa mais preciosa e milagrosa do universo. "Oi, meu amor", sussurrou ela, a voz quebrada de emoção. "Eu sou sua mãe. Você está seguro agora." Felipe sentiu sua própria garganta apertar. Havia algo profundamente comovente em presenciar aquele momento, aquele primeiro encontro entre mãe e filho. Depois de alguns minutos, a enfermeira precisou levar o bebê para fazer as medições e procedimentos de rotina. Felipe acompanhou, sem nem pensar duas vezes. Observou enquanto pesavam o bebê 3,4 kg, mediram 50 centímetros e avaliaram seus reflexos, que eram todos perfeitos. "Ele é lindo", comentou Felipe enquanto a enfermeira dava o banho no recém-nascido. "Quer segurá-lo?", ofereceu a enfermeira, depois de enrolar o bebê em uma manta branca com listras azuis. Felipe hesitou por apenas um segundo antes de estender os braços. A enfermeira colocou o bebê neles com cuidado, ajustando sua posição para que ele segurasse corretamente. O peso era tão pequeno, tão leve, mas ao mesmo tempo parecia carregar a responsabilidade de todo um futuro. Felipe olhou para o rostinho do bebê, já mais calmo, com olhinhos fechados e expressão serena. Sentiu algo profundo e transformador acontecer dentro dele. Não sabia nomear exatamente o que era, mas era poderoso. "Olá, pequeno", sussurrou ele. "Bem-vindo ao mundo. Você tem uma mãe incrível, sabia? A mulher mais corajosa que já conheci. E eu vou garantir que você cresça sabendo disso." Levou o bebê de volta para o quarto onde Janaína estava sendo acomodada. Quando ela viu Felipe entrando com seu filho nos braços, sorriu de uma forma que iluminou todo o seu rosto cansado. "Você já pensou em um nome?", perguntou Felipe, devolvendo cuidadosamente o bebê para ela. Janaína olhou para o filho, acariciando delicadamente a bochecha rosada. "Miguel", disse ela. "Sempre gostei desse nome. Miguel Torres." "Miguel", repetiu Felipe, testando o nome. "É perfeito." Os dias seguintes no hospital foram uma mistura de ajustes e descobertas. Janaína estava aprendendo a amamentar, a trocar fraldas, a acalmar Miguel quando chorava. Felipe visitava todos os dias, geralmente 2 vezes na hora do almoço e à noite, trazendo flores, frutas, revistas, qualquer coisa que achasse que ajudaria a tornar a estadia dela mais confortável. Dona Márcia também apareceu, carregando um enorme urso de pelúcia e uma cesta de presentes para o bebê. "Ele é lindo", exclamou ela ao ver Miguel. "Posso segurá-lo?" Janaína, que já estava mais confiante, colocou o bebê nos braços da mulher mais velha. "É tão pequenino", maravilhou-se Dona Márcia. "Eu me lembro quando meus filhos nasceram. Eram tão pequenos assim também. Agora são homens feitos, com suas próprias famílias. Dona Márcia tem 4 filhos", explicou Felipe, "e 7 netos." "Meu Deus!" Janaína arregalou os olhos. "Como a senhora dá conta?" "Amor, querida", respondeu Dona Márcia com sabedoria. "Quando você ama, encontra forças que nem sabia que tinha. E olha", ela devolveu Miguel para Janaína, "você já tem essas forças. Qualquer mulher que passa pelo que você passou e ainda assim protege seu filho com tanta dedicação, essa mulher é capaz de tudo." No terceiro dia, Janaína recebeu alta. Felipe já tinha tudo organizado no apartamento.
Havia contratado uma enfermeira particular para passar os primeiros dias ajudando Janaína com os cuidados do bebê e se recuperar do parto. A enfermeira, uma senhora chamada Dona Célia, experiente e gentil, estava esperando quando eles chegaram. "Deixa eu pegar esse príncipe", disse Dona Célia, pegando Miguel no bebê conforto que Felipe havia comprado e instalado no carro. "Você, minha filha, precisa descansar. Acabou de ter um bebê. Seu corpo precisa se recuperar." Nos dias que se seguiram, uma rotina se estabeleceu. Dona Célia ficava no apartamento durante o dia, ajudando Janaína e ensinando tudo sobre os cuidados com o bebê. Felipe passava todas as noites depois do trabalho, geralmente trazendo jantar para que Janaína não precisasse cozinhar. "Você não precisa fazer isso todo dia", dizia Janaína, mas sem muita convicção. A verdade é que ela havia começado a depender daquela rotina, daquela presença constante. "Eu quero fazer", respondia Felipe simplesmente. E era verdade. Ele descobriu que adorava aquelas horas com Janaína e Miguel. Adorava segurar o bebê enquanto Janaína tomava um banho tranquilo. Adorava vê-la amamentar, aquela conexão íntima entre mãe e filho. Adorava quando Miguel agarrava seu dedo com aquela mãozinha minúscula. Uma noite, cerca de 2 semanas após o nascimento de Miguel, Felipe estava sentado no sofá com o bebê dormindo em seus braços, enquanto Janaína tomava chá na poltrona ao lado. A televisão estava ligada, mas nenhum dos dois prestava atenção. "Felipe", começou Janaína, a voz hesitante, "posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Por que você faz tudo isso? E não me diga que é por causa da sua prima, porque eu sei que é mais que isso. Você trata o Miguel como se ele fosse seu filho. Você está aqui todo dia. Você ajuda com tudo. Você..." A voz dela falhou. "Por quê?" Felipe olhou para o bebê dormindo em seus braços, tão pequeno, tão indefeso, tão perfeito. "Honestamente, no início, eu realmente não sabia. Achava que estava apenas compensando erros do passado. Mas agora..." Ele parou, procurando as palavras certas. "Agora eu sei que é porque vocês dois encheram um vazio na minha vida que eu nem sabia que existia. Quando chego aqui, quando seguro o Miguel, quando converso com você, eu me sinto completo. Pela primeira vez em anos, eu tenho algo que realmente importa. Algo que dá significado além de números em contas bancárias e contratos assinados." Janaína limpou uma lágrima que escapou. "Você já pensou em..." Ela parou, não sabendo se deveria continuar. "Em quê?" "Em ser pai. Não biologicamente, mas legalmente. Adotar o Miguel." O coração de Felipe saltou. Era algo que havia cruzado sua mente várias vezes nas últimas semanas, mas ele havia descartado por achar que seria presunçoso demais da parte dele. "Você permitiria isso?" "Felipe, você já é mais pai para ele do que o Rodrigo jamais seria. Você estava lá quando ele nasceu, você está aqui todos os dias. Você se importa. Se você quiser fazer isso oficial, eu ficaria honrada." Felipe olhou para Miguel novamente, para aquele rostinho sereno, e sentiu certeza absoluta. "Eu quero. Muito. Então vamos fazer isso", disse Janaína, sorrindo através das lágrimas. "Vamos fazer você o pai legal do Miguel." Naquela noite, depois que Felipe foi embora, Janaína pegou Miguel no berço e foi até a janela, olhando para as luzes da cidade lá fora. "Você tem um pai, Miguel", sussurrou ela. "Não o homem que te gerou, mas o homem que escolheu te amar. E isso é mais valioso que qualquer laço de sangue." E assim, o que havia começado como um encontro acidental em uma casa abandonada, havia se transformado em uma família. Não tradicional, não planejada, mas escolhida. E às vezes, as famílias que escolhemos são as mais fortes de todas. Os meses que se seguiram ao nascimento de Miguel foram transformadores para todos os envolvidos. O bebê crescia saudável e forte, já sorrindo para Felipe quando ele chegava à noite, já reconhecendo sua voz.
Janaína florescia como mãe, ganhando confiança a cada dia que passava. E Felipe, que nunca havia se imaginado como pai, descobria que era natural nele, que adorava cada momento daquele papel. O processo de adoção estava em andamento. Felipe havia contratado os melhores advogados, e como Rodrigo nunca havia registrado o filho e Janaína estava disposta a permitir a adoção, os advogados eram otimistas de que tudo seria aprovado sem grandes obstáculos. Uma tarde de sábado, Felipe apareceu no apartamento com uma proposta inesperada. "Arrumem as malas, vocês dois", anunciou ele com um sorriso. "O quê? Por quê?", perguntou Janaína, surpresa. "Porque vocês vão se mudar." O coração de Janaína apertou. Seria aquilo o fim? Depois de todos esses meses, Felipe havia decidido que já era hora deles seguirem em frente? Felipe deve ter percebido o pânico em seu rosto porque rapidamente explicou. "Para a minha casa?" "Bem, tecnicamente para nossa casa, se vocês aceitarem. Não faz sentido vocês ficarem aqui enquanto eu fico sozinho em uma cobertura enorme. E quando a adoção for finalizada, oficialmente seremos uma família. Famílias moram juntas." Janaína ficou sem palavras. Olhou para Miguel, que estava no tapete de atividades que Felipe havia comprado, tentando alcançar um brinquedo colorido. "Felipe, eu não sei o que dizer." "Diga sim." Ele sorriu. "A cobertura tem 3 quartos, uma vista incrível, uma área de lazer no terraço. Miguel vai ter espaço para crescer, para brincar. E você não vai precisar se preocupar com nada. Eu sei que você está planejando voltar a trabalhar eventualmente, e isso ficará mais fácil se tivermos uma estrutura de apoio mútuo." "Mas e sua privacidade? E se você conhecer alguém, quiser ter sua própria família?" "Vocês são minha família", respondeu Felipe com simplicidade. "E quanto a conhecer alguém, se isso acontecer algum dia, será com alguém que entenda e aceite que vocês dois são parte essencial da minha vida. Mas honestamente, não estou procurando por isso. Estou feliz como as coisas estão." Janaína sentiu as lágrimas virem novamente. Parecia que tudo o que ela fazia ultimamente era chorar, mas eram lágrimas de gratidão, de alívio, de alegria. "Então, é um sim?" "É um sim." A mudança aconteceu 2 semanas depois. A cobertura de Felipe na Vila Olímpia era realmente impressionante. Ocupava todo o último andar de um prédio moderno, com pé direito duplo na sala, janelas do chão ao teto, uma cozinha gourmet equipada, 3 suítes espaçosas e um terraço amplo com jardim, churrasqueira e uma vista de 360 graus da cidade. Felipe havia decorado um dos quartos especialmente para Miguel. Paredes pintadas de azul claro, um berço novo e mais espaçoso, uma poltrona confortável para Janaína amamentar, prateleiras cheias de livros infantis e brinquedos adequados para a idade. Havia até um mobile musical com estrelas e luas que giravam suavemente. "Felipe, isso é perfeito demais", disse Janaína, olhando ao redor do quarto com os olhos marejados. "Nada é perfeito demais para o Miguel", respondeu ele, ajustando o móbile para começar a tocar uma melodia suave. O quarto de Janaína era igualmente impressionante. Uma suíte master com closet, banheira de hidromassagem, cama king size com lençóis de algodão egípcio. Tudo muito diferente do colchão no chão da casa abandonada onde Felipe a havia encontrado. A adaptação à nova casa foi surpreendentemente fácil. Eles estabeleceram uma rotina que funcionava bem para todos. Felipe trabalhava durante o dia, frequentemente de casa, para poder estar presente. Janaína cuidava de Miguel, mas também havia começado a fazer cursos online de administração, pensando em eventualmente ter sua própria fonte de renda. À noite, jantavam juntos, revezavam para dar banho em Miguel e, frequentemente, acabavam conversando por horas depois que o bebê dormia. Foi durante uma dessas conversas noturnas, cerca de um mês após a mudança, que Janaína finalmente se abriu completamente sobre Rodrigo. "Eu o conheci quando trabalhava como recepcionista em uma academia",
começou ela, enrolada em um cobertor no sofá, enquanto Felipe estava sentado na poltrona ao lado. Ele era personal trainer lá. Todo mundo achava ele charmoso, bem-sucedido. Ele me cortejou por meses antes de eu finalmente aceitar sair com ele. Felipe escutava em silêncio, dando a ela o espaço para contar sua história no seu próprio ritmo. No começo era maravilhoso. Ele era atencioso, romântico, me fazia sentir especial. Quando ele pediu para eu me mudar para o apartamento dele, depois de 6 meses de namoro, achei que era porque ele realmente me amava. Ela parou, tomando um gole de água. As coisas mudaram gradualmente. Primeiro foi ciúme, disfarçado de preocupação. Ele não gostava quando eu falava com outros homens, mesmo que fosse só trabalho. Depois, ele começou a criticar minhas roupas, minha maquiagem, dizendo que eu estava me arrumando demais e que devia estar interessado em alguém. Eu mudava, tentava agradar, mas nunca era suficiente. Quando foram as primeiras agressões físicas? Perguntou Felipe gentilmente. Cerca de 1 ano depois que começamos a morar juntos. Começou com empurrões durante discussões. Ele dizia que era acidente, que estava muito nervoso e não mediu a força. Eu acreditava, ou queria acreditar. A voz dela tremeu, mas ela continuou. A primeira vez que ele realmente me bateu foi quando eu mencionei que queria voltar a estudar. Ele explodiu. Disse que eu estava querendo conhecer outros homens na faculdade, que eu era uma ingrata porque ele pagava todas as contas e eu queria mais. Ele me deu um tapa tão forte que eu caí. E então ele chorou. Pediu perdão 1000 vezes. Disse que nunca mais faria aquilo, que era só muito estressado do trabalho. E você ficou. Eu fiquei. Porque eu não tinha para onde ir. Porque eu achava que ele ia mudar. Porque eu tinha vergonha de admitir para alguém o que estava acontecendo. Durante 2 anos foi um ciclo. Ele me batia, pedia perdão, ficava gentil por algumas semanas, e então acontecia de novo, a cada vez pior. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Janaína agora. Quando descobri que estava grávida, achei que seria minha salvação, que ele mudaria por causa do bebê, mas ele ficou furioso. Disse que eu tinha armado para engravidar de propósito para prendê-lo. Exigiu que eu fizesse um aborto. Quando eu recusei, ela tocou inconscientemente a própria costela, como se lembrando de uma dor antiga. Ele me machucou muito. Disse que se eu não tirasse o bebê, ele tiraria. Felipe sentiu raiva fervendo dentro dele. Raiva de Rodrigo, raiva de si mesmo por não ter podido proteger Janaína antes. Foi quando você fugiu? Sim, naquela noite, quando ele finalmente dormiu, eu peguei o pouco dinheiro que tinha escondido durante meses, algumas roupas, e saí. Fui para um abrigo primeiro, mas tinha uma lista de espera enorme e eles disseram que levaria semanas. Tentei ficar com uma conhecida, mas o marido dela não quis. Dormi na rodoviária por 2 noites até a segurança me expulsar. Foi quando encontrei aquela casa abandonada e entrei pela janela quebrada. E você viveu lá 3 semanas antes de eu aparecer. 3 semanas de puro terror, confirmou ela. Com medo de ser descoberta, com medo de que Rodrigo me encontrasse, com medo de que meu bebê nascesse ali naquela casa fria e suja. E então você apareceu. E mudou tudo, completou Felipe. Mudou tudo, concordou Janaína, olhando para ele com profunda gratidão. Você me salvou, Felipe. Salvou a mim e ao Miguel. Não sei o que teria acontecido conosco se não fosse você. Você teria encontrado uma forma, disse Felipe com convicção. Você é muito mais forte do que imagina. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Então Janaína perguntou algo que vinha querendo perguntar há semanas. E você, Felipe? Você nunca me contou direito sobre seu casamento. Por que acabou? Felipe suspirou, recostando-se na poltrona. Carla e eu nos casamos jovens. Eu tinha 28, ela 26. Conhecemos em um evento de negócios. Ela trabalhava em marketing. Era linda, inteligente, ambiciosa. No começo foi bom. A gente trabalhava muito, construindo nossas carreiras. Mas com o tempo,
Percebemos que era só isso que tínhamos: trabalho. Ele pausou, lembrando. Não brigávamos, não havia mágoa ou ressentimento. Apenas vazio. A gente conversava sobre negócios, sobre investimentos, sobre o mercado. Mas nunca realmente conversávamos sobre nós, sobre sentimentos, sobre sonhos. Era como viver com uma colega de apartamento educada. Vocês tentaram ter filhos, você disse. Tentamos, por uns 3 anos. Achávamos que talvez um filho pudesse, não sei, preencher algo que estava faltando, mas não acontecia. E, eventualmente, percebemos que não fazia sentido trazer uma criança para uma relação que estava morrendo. Nos separamos amigavelmente. Ela se casou de novo 2 anos depois. Agora tem 2 filhos com o novo marido. Parece feliz nas fotos que vejo no Instagram. E você? Foi feliz durante esses 5 anos sozinho? Não infeliz, ponderou Felipe, mas também não realmente feliz. Apenas existindo, trabalhando, acumulando dinheiro, comprando coisas, mas tudo parecia meio vazio, sem propósito real. Até encontrar você e o Miguel. E agora? É feliz agora? Felipe olhou ao redor da sala, pensou em Miguel dormindo no quarto, em Janaína sentada ali conversando com ele, em como sua vida havia mudado completamente em alguns meses. Agora sim, pela primeira vez em muito tempo, sim. Os meses continuaram a passar em uma harmonia tranquila. O processo de adoção avançava bem, com Felipe comparecendo a todas as audiências necessárias, demonstrando sua capacidade financeira e emocional de ser pai de Miguel. O juiz parecia impressionado com o caso, com a história de como eles se conheceram e como Felipe havia assumido o papel de pai tão naturalmente. Miguel estava com 6 meses quando aconteceu algo que mudaria tudo. Era uma tarde de domingo. Felipe havia levado Janaína e Miguel para passear no Parque Ibirapuera. Estava um dia lindo, com sol suave e temperatura agradável. Miguel estava no carrinho, observando curioso as árvores e os pássaros. Janaína e Felipe caminhavam lado a lado, conversando sobre planos para reformar um dos quartos vazios da cobertura em um escritório para Janaína poder trabalhar de casa quando estivesse pronta. Foi quando Janaína viu ele. Rodrigo estava do outro lado do lago, com um grupo de pessoas que pareciam estar fazendo exercícios ao ar livre. Ele estava de costas, mas Janaína reconheceria aquela postura, aquele porte, em qualquer lugar. Ela parou de caminhar tão abruptamente que Felipe quase esbarrou nela. O que foi? É ele, sussurrou ela, o rosto ficando pálido. É o Rodrigo. Felipe olhou na direção que ela indicava. Viu um homem alto, cabelo escuro, jaqueta preta. Correspondia à descrição que Janaína havia dado. Tem certeza? Absoluta. Naquele momento, como se sentisse que estava sendo observado, Rodrigo virou-se. Seus olhos percorreram o parque casualmente até pousarem em Janaína. Por um segundo, não pareceu registrar. Então, o reconhecimento veio, e sua expressão mudou dramaticamente. Raiva, raiva pura e violenta. Ele começou a caminhar na direção deles, sua passada acelerando a cada segundo. Felipe, ele está vindo! A voz de Janaína estava carregada de pânico. Fique atrás de mim, ordenou Felipe, colocando-se entre Janaína e a direção de onde Rodrigo vinha. E segure o Miguel. Janaína pegou o bebê do carrinho e o segurou com força contra o peito, recuando alguns passos. Rodrigo chegou até eles em menos de 1 minuto, sua face contorcida de raiva. Onde você esteve? Sua voz era alta, agressiva, atraindo olhares de outros frequentadores do parque. Eu procurei por você por meses. Você simplesmente desapareceu. Fique longe dela, disse Felipe com voz firme, mas controlada. Rodrigo finalmente pareceu notar Felipe pela primeira vez. Olhou de Felipe para Janaína, depois para o bebê em seus braços, e seu rosto ficou ainda mais vermelho. Quem diabos é você? O novo namorado dela? Cuspiu ele. E esse é meu filho? Você perdeu qualquer direito de chamá-lo de seu filho quando exigiu que ela abortasse e a agrediu por não fazer isso, respondeu Felipe, mantendo a voz baixa, mas carregada de autoridade.
Rodrigo deu um passo ameaçador na direção de Felipe. Esse é meu filho e tenho direito de vê-lo. Você não tem direito nenhum. Felipe não recuou 1 centímetro. Você nunca o registrou, nunca contribuiu financeiramente. E mais importante, você agrediu a mãe dele. Se chegar um passo mais perto, eu chamo a polícia por violência doméstica e ameaça. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Janaína tem toda a documentação médica dos ferimentos que você causou, testemunhas dos abrigos que ela procurou, evidências suficientes para garantir que você nunca mais chegue perto dela ou do Miguel. Rodrigo olhou entre Felipe e Janaína, processando a situação. Podia ver que Felipe não estava blefando, que ele tinha recursos e determinação para fazer valer suas palavras. Isso não acabou, ameaçou Rodrigo, mas já estava recuando. Esse é meu filho e eu vou lutar por ele. Lute o quanto quiser, respondeu Felipe, mas você vai perder, porque juiz nenhum vai dar a custódia de uma criança a um homem com histórico de violência doméstica. Rodrigo ficou ali por mais alguns segundos, claramente querendo fazer mais, dizer mais, talvez até partir para cima de Felipe. Mas havia muitas pessoas ao redor agora, todas olhando, alguns até com telefones levantados, prontos para gravar qualquer coisa que acontecesse. Com um último olhar de ódio, Rodrigo se virou e saiu, mas não sem antes gritar: "Você não me viu pela última vez, Janaína." Quando ele finalmente desapareceu entre as árvores, Janaína quase desabou. Felipe a segurou, ajudando-a a sentar em um banco próximo. Miguel, sentindo a tensão, começou a chorar. Está tudo bem, está tudo bem." Felipe repetia, mas não tinha certeza se estava tentando convencer Janaína ou a si mesmo. "Ele sabe onde estou agora", disse Janaína, a voz tremendo. "Ele vai vir atrás de mim." "Não vai", garantiu Felipe, "porque a primeira coisa que vamos fazer amanhã é entrar com uma ordem de restrição e vou dobrar a segurança no prédio. Ele não vai chegar perto de vocês." Voltaram para casa em silêncio, Janaína abraçada a Miguel, Felipe dirigindo com a mandíbula tensa. Assim que chegaram à cobertura, ele fez várias ligações para seu advogado, pedindo que preparasse a ordem de restrição imediatamente para a administração do prédio, instruindo que Rodrigo, cuja foto ele conseguiria, não deveria ser permitido entrar sob hipótese alguma. Para uma empresa de segurança privada, contratando um segurança para ficar de plantão no prédio 24 horas. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Janaína foi até o quarto de Felipe e bateu na porta. "Entra", disse ele, fechando o laptop onde estava trabalhando. Janaína entrou, parecendo pequena e assustada com suas roupas de dormir. "Eu posso dormir aqui hoje? Só hoje. Eu não quero ficar sozinha." Felipe não hesitou. "Claro, você pode usar a cama, eu durmo no sofá do quarto." "Não", disse ela rapidamente. "A cama é grande, podemos dividir. Eu só preciso saber que tem alguém aqui." Felipe assentiu, compreendendo. Não era sobre atração ou romance. Era sobre segurança, sobre não estar sozinha depois do susto que levara. Eles se deitaram de lados opostos da cama king size, com uma distância respeitosa entre eles. A luz da cidade entrava pelas janelas, criando padrões suaves no teto. "Felipe", a voz de Janaína quebrou o silêncio. "Sim, você realmente não vai deixar ele me machucar, né?" "Nunca", respondeu Felipe com convicção total. "Eu daria minha própria vida antes de deixar alguém machucar você ou o Miguel." "Por quê? Por que você se importa tanto?" Felipe ficou em silêncio por um longo momento, buscando a honestidade completa. "Porque em algum momento durante esses últimos meses, sem eu perceber, vocês dois se tornaram a coisa mais importante da minha vida. Você não é só a mãe do Miguel, você é minha família, minha melhor amiga, a pessoa que eu mais quero ver quando acordo de manhã e a última pessoa que quero ver antes de dormir." Ele podia sentir Janaína se virar na cama para olhar para ele. "Felipe, eu também. Você se tornou tudo para mim. Não consigo mais imaginar minha vida sem você nela." O coração de Felipe acelerou.
Havia algo naquelas palavras, naquele tom, que sugeria mais do que gratidão ou amizade. Janaína, eu preciso te dizer algo, e você pode me parar a qualquer momento se isso for inapropriado ou se te fizer desconfortável. O que é? Eu me apaixonei por você. O silêncio que se seguiu foi tão longo que Felipe começou a se arrepender de ter falado. Mas então, ele sentiu Janaína se mover, se aproximando dele na cama. Quando ela falou, sua voz estava tão perto que ele podia sentir seu hálito. Eu também me apaixonei por você. Faz algum tempo, na verdade. Mas tinha medo de dizer, com medo de arruinar tudo que temos. Felipe se virou de frente para ela. Mesmo na luz fraca, podia ver seus olhos brilhando. Não vai arruinar nada, só vai tornar tudo ainda melhor. E então, pela primeira vez, eles se beijaram. Foi suave, gentil, cheio de toda a emoção que haviam guardado durante meses. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, o que somos agora? Perguntou Janaína. Somos uma família, respondeu Felipe. Em todos os sentidos da palavra. Eles dormiram abraçados naquela noite. E pela primeira vez, desde que fugira de Rodrigo, Janaína dormiu sem pesadelos. Os dias que se seguiram foram desafiadores. Rodrigo tentou várias vezes entrar no prédio, sempre sendo impedido pela segurança. Tentou ligar, mas Felipe havia trocado o número de Janaína. Tentou até aparecer no escritório de Felipe, sendo escoltado para fora pelos seguranças. A ordem de restrição foi aprovada rapidamente, dado o histórico de violência documentado. Rodrigo foi oficialmente proibido de se aproximar a menos de 300 metros de Janaína ou Miguel, sob pena de prisão. O processo de adoção foi concluído 3 meses depois do encontro no parque. Em uma audiência emocionante, o juiz declarou Felipe oficialmente como pai legal de Miguel Torres Moreira. Janaína chorou de alegria, assim como Dona Márcia, que estava presente. Felipe segurou Miguel, agora com 9 meses e já começando a balbuciar, e sentiu que sua vida estava finalmente completa. 1 ano depois do dia em que Felipe encontrara Janaína escondida na casa abandonada, eles se casaram em uma cerimônia íntima no terraço da cobertura, com apenas alguns amigos próximos e Dona Márcia como testemunha. Miguel, agora com 1 ano e já andando com apoio, foi o pajem, carregado pelo orgulhoso padrinho que era um dos sócios de Felipe. Durante seus votos, Felipe olhou para Janaína com lágrimas nos olhos. Há 1 ano, eu entrei naquela casa velha achando que encontraria apenas poeira e memórias. Em vez disso, encontrei meu futuro. Encontrei você, encontrei nosso filho, encontrei o significado que faltava na minha vida. Obrigado por confiar em mim quando você não tinha motivo para confiar em ninguém. Obrigado por me deixar ser pai do Miguel. Obrigado por me ensinar o que realmente significa amar. Janaína, linda em um vestido simples, mas elegante, respondeu com sua própria declaração. Felipe, você me salvou quando eu mais precisava. Mas mais que isso, você me devolveu a fé na humanidade. Me mostrou que ainda existem pessoas boas, que merecemos coisas boas, que é possível reconstruir uma vida mesmo quando tudo parece perdido. Eu te amo não só pelo que você fez por mim, mas por quem você é. E eu prometo passar o resto da minha vida te amando e criando nosso filho para ser um homem tão bom quanto você. Quando se beijaram para selar a união, Miguel bateu palminhas do colo de Dona Márcia, arrancando risos de todos os presentes. Naquela noite, depois que todos foram embora e Miguel dormia tranquilo em seu quarto, Felipe e Janaína ficaram no terraço, olhando para as luzes de São Paulo piscando ao longe. Você já pensou em como nossas vidas mudaram em tão pouco tempo? Perguntou Janaína, aninhada nos braços de Felipe. Penso nisso todo dia, respondeu ele, beijando o topo de sua cabeça. E sou grato todo dia. Eu também. Por você, por Miguel, por essa vida que construímos juntos. Falando em Miguel, disse Felipe com um sorriso travesso. Você já pensou em dar um irmãozinho para ele? Janaína olhou para ele com surpresa e então sorriu.
Você está dizendo que quer ter outro filho? Estou dizendo que quero ter uma família grande, cheia de amor e risadas. Quantos você achar que conseguimos dar conta? Janaína riu, um som puro e feliz. Vamos começar com um de cada vez e ver como vai. Parece um plano. Eles ficaram ali por mais algum tempo, abraçados, planejando o futuro, agradecidos pelo presente e em paz com o passado que os havia levado até ali. Porque às vezes a vida nos leva por caminhos tortuosos e dolorosos. Às vezes perdemos tudo e nos encontramos em lugares escuros e assustadores. Mas se tivermos coragem de aceitar a mão estendida, se estivermos dispostos a confiar mesmo quando tudo diz para não confiar, podemos encontrar algo mais precioso que qualquer tesouro. Podemos encontrar nossa família, nosso lar, nosso lugar no mundo. E para Felipe e Janaína, esse lugar era exatamente onde estavam, juntos, com seu filho dormindo tranquilo, construindo uma vida baseada em amor, compaixão e escolhas conscientes de serem pessoas melhores. O futuro estava cheio de possibilidades, de sonhos ainda não realizados, de aventuras ainda não vividas. Mas uma coisa era certa: eles enfrentariam tudo juntos, como família, exatamente como deveria ser. E você, que acompanhou essa história até o final, muito obrigado por estar aqui. Se você gostou dessa jornada emocionante de recomeços e esperança, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aqui embaixo o que achou da história e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Conte também de onde você está assistindo. Adoraria saber de que parte do Brasil ou do mundo você nos acompanha. Seu apoio é fundamental para o canal crescer cada vez mais e continuar trazendo histórias que tocam o coração. Um grande abraço e até a próxima história.